Novamente, boa noite a todos. Agradeço demais o convite. A nós, motoboys, que somos uma classe tão assim invisibilizada, né, nesse processo da pandemia e das funções que a gente desempenha no comércio, principalmente de alimentos, é muito significante nós estarmos sendo lembrados e podendo inclusive compor essa mesa, né? Então agradeço muito, espero estar aqui utilizando esse momento não somente como um desabafo, né, dos desafios que nós passamos enquanto trabalho, mas também está contribuindo, está mostrando uma realidade até então oculta, não somente para os clientes que solicitam nossos serviços, como também para os empreendedores que precisam dos nossos serviços. Creio que um pouco do que eu venho a falar aqui vai poder ajudar a clarear um pouco da realidade que a gente vive, Rita. Como você falou, né, dos desafios que as baianas de Acarajé têm com esse novo cenário de trabalho, que é o de delivery. Vou estar trazendo aqui algumas questões que podem estar ajudando, né, a entender um pouquinho desses problemas que os empreendedores têm, os clientes também têm e que principalmente a gente tem também, né? Mas antes me permitam estar fazendo uma breve introdução de como eu cheguei a esse setor de trabalho que é o de entregas. Atualmente eu sou estudante de pedagogia pela UFBA, estou no 7º semestre. Se alguém me falasse no ano de 2019 que a partir de 2020 minha única forma de trabalho e perspectiva de trabalho seria de entregas, eu não acreditaria, porque até então, mesmo sendo um serviço em crescente, não era um serviço tão fundamental quanto se coloca hoje. Então, enquanto eu era estagiário de pedagogia, minha única preocupação era concluir o curso e ingressar na área de educação, né, para trabalho. E veio a pandemia, que eu acabei sendo deslocado dessa área onde até então eu era estagiário. E como eu tenho moto, minha única opção de trabalho foi a de entregas. Eu já fazia alguns bicos, mas ainda não era desse trabalho que eu iria sobreviver. Então tive muitos choques, muitos conflitos com a realidade que é fazer entregas. Até hoje tenho, por ser ainda uma área de trabalho onde não se tem ainda uma organização da classe trabalhadora. A gente vive desafios solitários, porque hoje o trabalho de motoboy ele faz parte do que a gente chama de uberização do trabalho, que é esse momento de mercado de trabalho que a gente vive, onde nós somos os nossos empreendedores prestando serviço para outras pessoas, só que sem os direitos trabalhistas que existem na CLT. Então a gente trabalha por a gente. Eu costumo dizer que hoje é o motoboy e a sua mochila contra o mundo, porque é somente ele por ele. Da forma que está posto hoje o trabalho de entregas, o entregador ele é responsável pelo estabelecimento ao que ele está rodando, fazendo entrega, ele é responsável pelo produto que ele está transportando para o cliente, ele é responsável por sua própria segurança e vida e saúde, mas nenhum desses outros atores são responsáveis pelo entregador. Então qualquer problema que exista no decorrer desse trabalho da entrega, seja um engarrafamento, seja um acidente, seja prestar alguma ajuda, ou seja ter muita entrega para fazer e impactar as outras entregas que acabam ficando por atraso, o motoboy é único e exclusivamente responsável por todos estes processos no decorrer do trabalho. Então é muito interessante que aquele que está nos vendo agora possa compreender como é o dia a dia do nosso trabalho. É o motoboy e a sua mochila contra o mundo. É ele tentando sair de casa até o estabelecimento para poder fazer a coleta do pedido, até chegar à ponta do cliente, cuidando de sua própria segurança. E muitas vezes é um trabalho, sim, bastante... Por ser um trabalho subalterno, é um trabalho muito, às vezes, mal visto. Quem aqui não assistiu no Fantástico ou em outros lugares, o motoboy sendo vítima de discriminação velada? Aquilo que se vê é apenas a ponta do iceberg. Os outros problemas estão muito lá embaixo. Então é interessante que a gente compreenda e possa humanizar
essa classe de trabalho que hoje está em constante crescente e que ainda não está em organização coletiva para manutenção ou construção dos seus direitos. E se a gente ficou um pouco triste em alguns momentos com a fala da senhora Rita a respeito de como as baianas de Acarajé hoje estão sendo tratadas, impactadas pela pandemia, para o motoboy é ainda mais difícil, porque se Rita, com sua organização coletiva, conseguiu construir apoios de cesta básica, de manutenção de espaço, entre outros aspectos, o motoboy sequer foi lembrado e reconhecido pelas instituições políticas para poder prover a continuidade do nosso trabalho. Então, não existiu cesta básica, não existiu nenhuma garantia, até mesmo no auxílio que a prefeitura forneceu de R$270, o motoboy não é contemplado, é apenas os mototaxistas e aqueles que estão regulamentados. E esses que estão regulamentados têm um limite de regulamentação para um mototaxista se filiar para a prefeitura. Não é qualquer mototaxista hoje que chega, não, vou me credenciar, vou participar, vou receber os benefícios quando necessário. Então tem uma limitação muito grande. Todos aqueles que trabalham hoje em cima da moto e que é autônomo, a prefeitura se cobriu 5%, e eu estou falando um dado assim, mais por vivência e não um dado estatístico e concreto, mas por vivência e por estar dentro de minha bolha, entre os meus, verificando que a prefeitura não nos assistiu. Então é uma parcela muito pequena. Uma parcela muito pequena. E eu quero também aproveitar e falar também assim dos desafios de rodar em Salvador. Eu comecei a rodar desde o início da pandemia e podem acreditar, o que eu achava que era Salvador era totalmente diferente do que eu estou vendo agora. Eu adentrei becos, vielas, ladeiras, morros, adentrei diversos espaços e eu posso lhe dizer que o que a gente conhece de Salvador hoje é apenas uma fração. Então a gente tem uma implicação de trabalho que é a nossa geografia caótica. Então antes de se condenar um atraso pela entrega, é necessário ter conhecimento de que estamos diante de uma geografia e de cenários sociais onde não se pode adentrar determinadas ruas, onde não se pode entrar com capacete em determinados lugares, porque isso causa determinados constrangimentos para o motoboy, a qual é preferível você pegar um caminho muito mais distante e poder entregar em segurança do que passar por caminhos estreitos e chegar mais rápido. Então é uma série de desafios que se colocam para a realização do nosso trabalho. Posso garantir a vocês que não é fácil, é necessário muita saúde mental, muito acolhimento familiar, porque quem vê a pessoa que sai com a mochila nas costas para fazer entrega, não sabe o que se passa por dentro dele no momento que ele está trabalhando, debaixo de sol, debaixo de chuva, com valores de entregas que são incompatíveis com o deslocamento e do gasto que é para poder estar em tais lugares. E justamente para poder ter uma renda minimamente satisfatória, é necessário uma jornada exaustiva de trabalho. É aí que está o maior desafio do entregador, que ele não pode se dar o luxo de ficar sem trabalhar alguns dias, e dos dias que trabalham não pode se dar ao luxo de ficar poucas horas trabalhando. O dia só compensa para ele se for muito, porque senão a diária não compensa. Muitas das vezes o que o motoboy fez num dia é somente para repor os gastos que ele tem para trabalhar. A gasolina, a manutenção da moto, os equipamentos de segurança, que são materiais de trabalho que se trocam periodicamente. O pneu que você vai ver hoje na minha moto não é o que vai estar daqui a alguns meses. E o custo desse pneu é um dia de trabalho. Eu trabalho um dia para poder trocar um pneu, e são 2. Então, estou usando esse momento não somente como desabafo, mas para poder mostrar a realidade concreta que é do que é ser um motoboy.
e eu entrego hoje para restaurantes, ao qual eu agradeço muito a oportunidade de trabalho e que me fornece uma remuneração justa e adequada e possibilidade de diálogo sobre o meu trabalho. Mas eu tenho certeza que se fosse outros motoboys, a realidade seria outra. A falta de abertura para poder trabalhar X horários não existe. O valor que é pago pela entrega, muitas vezes não existe possibilidade de negociação ou de pedir algo a mais. Então são diversas implicâncias que se contrapõem ao fazer do trabalho motoboy. Então é por isso que eu retorno à frase que eu utilizei no início. É o motoboy e sua mochila contra o mundo. Então hoje um empreendedor que necessita do trabalho de um motoboy, é necessário que ele compreenda a função social que ele desempenha nessa sociedade em tempos pandêmicos. Eu prestei diversos serviços nesse período em que, por mais que fossem serviços até então para mim bestas ou irrisórios, é muito essencial. Por exemplo, eu no início da pandemia eu parei hoje porque minha demanda ficou muito grande de trabalho, mas eu fazia compras para pessoas idosas não se deslocarem aos mercados. Eu recebia uma lista de materiais para comprar, fazia a compra, então eu ajudava pessoas a se manterem em suas casas. Eu prestei serviços para hospitais, fazendo busca e coleta de produtos médicos para evitar que os pacientes se deslocassem até o hospital para poder realizar alguns tipos de exames básicos e até mesmo outros exames mais complexos. Então, a função social que o motoboy desempenha hoje, ele não somente dá suporte aos empreendedores no processo de entrega, ele não somente permite que a economia circule, mas como também ele contribui para o impacto dessa pandemia ser ainda menor, ser um pouco menos grave do que seria se todo mundo tivesse que ir no mercado ao mesmo tempo, do que todo mundo precisasse ir no restaurante ao mesmo tempo, do que todo mundo precisasse ir no hospital ao mesmo tempo. Então eu me ponho aqui em defesa de toda a classe trabalhadora hoje de entrega, não somente de motoboys, mas também dos mototáxis, dos motoristas de Uber, de 99 Pop, que não possuem condições de diálogo com os seus contratantes e ainda carregam todos esses fardos durante seu processo de trabalho. Então eu deixo aí essa reflexão para todos. Valorizem o trabalho dos motoboys, saibam que eles são amigos da sociedade, vão estar sempre dispostos a ajudar não somente os seus, como somente os seus, mas também os empreendedores. Então deixo aí a minha fala, a minha contribuição, e espero que tudo que eu tenha trazido aqui tenha trazido à luz até então algo que estava apenas nas vivências dos próprios motoboys. Porque até então os únicos momentos de desabafo do motoboy são com os próprios motoboys. Outras pessoas não compreendem. Então, trazendo essas contribuições, espero que elas se reverberem em todo os setores gastronômicos e de contratação de serviços, para que esse trabalho que é feito com tanto suor possa lhe prover também qualidade minimamente de vida. Então eu agradeço aí a todos e fico aberto às perguntas e estou aqui para contribuir no que for preciso. Muito obrigado, Jonas. Em nome da turma também agradecer. Muitos comentários aí sobre sua fala, de extrema importância, né? Porque nós nesse evento trazemos exatamente isso, né? A intenção de você trazer o impacto que houve com a pandemia e a reestruturação do setor alimentício nos mais diversos setores, né? Quer queira diretamente na produção, como a Jéssica falou, que não é só
cortar a cebola, né? A gastronomia não é só cortar a cebola, mas tem o integrador, tem o setor de logística, tem a questão relacionada a insumos para a própria venda do produto, quer dizer, envolve tudo. Tem todas as questões culturais que a gente já falou, envolve toda uma série de questões que a gente precisava da fala de vocês e essa presença para poder a gente tomar conhecimento da dimensão, e que a gastronomia, apesar de ela ser voltada realmente para o alimento, existe todo um rol, né, de contribuição direta e indiretamente para que tudo dê certo e você chegar ao seu cliente, né? Bem, vamos dar início agora